Boa noite a todos. Novamente temos aqui essa oportunidade de compartilharmos o conhecimento, o estudo da doutrina espírita. E nesse dia 1º de agosto, lembrando, primeiramente o aniversário do livro Céu e Inferno, que completa 157 anos de publicação. Então, hoje, 1º de agosto, essa obra que faz parte da série de obras básicas e é uma das cuja leitura é mais fácil, é mais envolvente e possibilita um conhecimento por demais importante para compreendermos a base, a estrutura da doutrina espírita. E lembrando que esta obra é dividida em duas partes, o livro Céu e Inferno, ela tem, no final da primeira parte, um item muito interessante, que se denomina a respeito do período de transição entre a vida física e a vida espiritual. E nele é usado a palavra passamento como sendo um período de início da adaptação do espírito à vida espiritual e a libertação do seu corpo na terra. Ora, esse assunto, sobretudo, que faz parte do livro Obreiros da Vida Eterna, que nós estaremos hoje fazendo um comentário do capítulo Rogativa Singular. Já faz alguns meses que nós temos aqui comentado capítulos deste livro, exatamente por alguns enfoques que percebemos da maior importância. O primeiro deles, lembrando aqui, é que de todas as obras da série Vida no Mundo Espiritual, trazida a nós pelo Espírito André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, é aquela na qual se patenteia de uma forma mais evidente e clara a característica da doutrina espírita como sendo profundamente ecumênica, universal, não proselitista. O Espiritismo não diz, não divulga e não ensina que traz um conhecimento melhor do que a de outras doutrinas religiosas. Pelo contrário, ele nos diz, sobretudo, que a revelação do mundo espiritual para a Terra, ela é paulatina, ela é constante. Ou seja, aquilo que hoje nós temos entendido e percebido sobre a vida espiritual não será o mesmo daqui a 50, 100 anos. Esse conhecimento terá ampliações que hoje nós não estaríamos aptos a compreender. Porque o caráter da revelação das leis divinas é um caráter progressivo. A princípio, na primeira grande revelação do mundo cristão, trazida a nós por Moisés, estabelecido nos 10 mandamentos. Depois, a segunda grande revelação da lei de Deus, que se patenteou através da missão do Cristo. Jesus trouxe para nós o desdobramento da primeira grande revelação. Ora, o próprio Cristo já previa um terceiro desdobramento, quando ele deixou para os apóstolos a promessa do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, como sendo mais um degrau da revelação da lei de Deus para o homem. Ora, nessa obra Obreiros da Vida Eterna, que trata sobretudo da desencarnação de 5 espíritos, amparados por benfeitores espirituais, face os méritos que cada um deles havia conquistado. Só que é um grupo misto, no qual
tem a presença de um católico, que na obra é dado o pseudônimo de Cavalcante, tem a presença de uma evangélica, cujo nome é Albina, o pseudônimo. Albina fazia parte da igreja presbiteriana. E tem também a desencarnação de 3 outros espíritos associados à doutrina espírita. Mas deixando bem claro que todos tinham o mérito de receberem uma ajuda espiritual especial devido às suas conquistas morais, e não porque eles pertencessem a uma ou outra doutrina. Aliás, no que diz respeito aos espíritas em particular, não são poucas as obras mediúnicas dentro da lavra espírita que evidenciam situações desastrosas de muitos espíritas desencarnados, por não terem associado o conhecimento à vivência do bem, de não terem aproveitado a doutrina para se melhorarem moralmente, e entram no mundo espiritual numa situação desastrosa. Sabe quantas religiões no mundo é de uma imparcialidade semelhante à doutrina espírita? Nenhuma. Porque o espiritismo, diferente de qualquer outra religião, como Mário havia colocado no exórdio, ele tem como base dos seus conceitos doutrinários a absoluta imparcialidade em relação aos seus profitentes. Então, destacando esse lado, é o que faz com que muitos nem entendam o lado religioso do espiritismo. Porque diz, ora, isso não deve ser religião, porque o espiritismo não tem padre, não tem sacerdotes, não tem líderes religiosos em termos de pessoas especiais. Não tem uma cerimônia, não tem um ritual, não tem um batismo. Como é que pode ser religião? Mas é exatamente porque, para dirigirmos toda a atenção ao principal da religião, é que o espiritismo é assim. Porque a essência da religião é a ligação do homem com Deus, com o poder superior. Essa ligação, ela não precisa, não é imprescindível que haja qualquer espécie de ritual ou de particularidade em termos de apresentação física para expressar a ligação com o Criador. E por isso mesmo, o Espiritismo essencialmente é religião, se baseia profundamente no Evangelho do Cristo, mas não tem nenhuma das características que evidenciam as religiões tradicionalmente conhecidas. Então, hoje nós iremos, como já havíamos dito, tratar de um capítulo que tem um nome rogativa singular. Rogativa é sinônimo de prece, de oração, de comunhão com Deus, através do pensamento. E o adjetivo singular é porque essa prece tratada nesse capítulo era diferente do padrão das preces. Não só pela característica, mas pelos resultados. É uma oração que nós iremos analisar dentro do contexto do livro, aonde se conseguiu, através da prece, adiar
a desencarnação de um espírito, que era aquele que na obra recebe o nome de Albina. Albina, que teve uma vida dedicada na igreja evangélica a fazer o bem e a cuidar de jovens órfãos ou abandonadas pela família, estabeleceu no seu esforço de conquista moral valores singulares. E por isso mesmo, ela, junto com esses outros espíritos que a obra trata, estava tendo um tratamento especial. Mas a rogativa singular é devido a isso. Ela ia ter a desencarnação adiada. Ora, de antemão a gente poderia se perguntar, mas não se tem um dia certo de desencarnar, não? Quando nós volvemos à Terra através de um corpo físico, não já há um traçado de quando vai se dar a desencarnação? No livro dos Espíritos, há uma série de questões relativas a isso. O próprio Espírito Emmanuel, no livro Consolador, também trata da questão. O fato é de que, pelo uso do livre-arbítrio, nós podemos adiar a nossa desencarnação, assim como podemos antecipar. Não há um destino rigorosamente traçado em relação a isso. Nós somos, através das leis divinas, os autores e responsáveis principais pelo que vai ocorrer durante a nossa experiência física reencarnatória. E o uso do livre-arbítrio, da liberdade, é o principal determinante. Nesse caso em questão, por circunstâncias especiais, houve o adiamento da desencarnação de Albina. Na nossa última exposição aqui na AME, nós havíamos tratado de todo socorro, uma ajuda que foi dada a um espírito chamado de Fábio, no seu processo desencarnatório. Ele que houvera sido espírita e que, chegado o momento do retorno, de fato, a espiritualidade, os bons espíritos, a equipe espiritual que André Luiz estava trabalhando, ajudou ele no retorno ao mundo espiritual. Tratado, inclusive, com a palavra libertação. Porque a questão de vida e morte muda muito o conceito quando nós vamos conhecendo a doutrina espírita. Conforme Emmanuel nos coloca, morte, em termos reais, só existe aquela que se estabelece numa consciência de remorso, de culpa, de erros graves, aonde o espírito, afastando-se das leis divinas, atropela-se e cria, em termos de inconsciência espiritual, verdadeiros estados de morte, quer esteja no corpo encarnado ou quer esteja no mundo espiritual sem o corpo físico. Há numa obra, Os Mensageiros, desse espírito André Luiz, que mostra galpões no plano espiritual, superlotados de espíritos desencarnados que não conseguiam despertar no mundo espiritual. Tinham sonhos e pesadelos continuados,
mas não tinha percepção da realidade nova em que estavam. Poderíamos dizer, estavam espiritualmente mortos, mas não estavam essencialmente. É interessante quando nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, principalmente as do apóstolo Paulo, é colocado para nós que Jesus veio nos trazer vida eterna, vida em abundância, porque a vida em plenitude estava no Cristo. E o dom de Deus gratuito para a criatura humana é a vida eterna trazida por Jesus. O que leva, inclusive, a muitos irmãos que não conhecem a doutrina espírita e se enfocam na letra, se enfocam de forma literal no texto bíblico, acham que há um conflito com a reencarnação e a imortalidade trazida pelo Cristo. E chegam a pensar assim, como é que Jesus veio trazer-nos a vida eterna se o Espiritismo já diz que nós somos espíritos eternos? Como é que uma coisa se encaixa com a outra? É porque, na verdade, todos nós temos um espírito eterno, mas a grande maioria que vive no mundo de provas e expiações vive na inconsciência da matéria, vive preso a instintos, às projeções ilusórias do mundo material, totalmente ignorantes da sua realidade espiritual. Essas pessoas são verdadeiros mortos ambulantes em termos espirituais. Acham que a vida está no corpo e têm certeza que quando o corpo for para a sepultura, acabou-se a vida. É muita gente que pensa assim. Às vezes, inclusive, pessoas que pertencem a diversas doutrinas cristãs, mas não acreditam que haja de fato vida fora do corpo. Jesus veio justamente para acordar o espírito, para tomar posse da sua imortalidade. Porque ignorante dela e não acreditando, entram em verdadeiros estágios de morte, quando a sepultura se abre e não conseguem despertar no mundo espiritual, como é mostrado em obras como eu citei, Os Mensageiros de André Luiz. Porque o desconhecimento e a ignorância da verdadeira natureza do homem leva ele a isso. Mas aí, Jesus, e nos dias atuais, mais ainda a revelação espírita, vem nos acordar do sono da ilusão da matéria. E vem nos acordar para que tomemos posse da imortalidade, da eternidade espiritual, em termos de consciência. Então é isso que vai sendo trabalhado em nós, paulatinamente, essa mudança de entendimento da vida. Outro aspecto também da maior importância é porque nós já morremos tantas vezes em corpos físicos, em outras encarnações, que ficou no nosso psiquismo a impregnação de morte e de dúvida, e, sobretudo, do desespero
de ter enfrentado a morte física julgando que tudo estava acabado. Provavelmente, para a grande maioria de nós aqui, é a primeira encarnação em que nós tomamos conhecimento da essência da vida espiritual, como foi trazida pelo Cristo. E a doutrina espírita facilita a compreensão. Porque na letra do Evangelho, muitos não conseguem entender. Mas agora o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual nós abrimos as portas para a compreensão do Evangelho, das cartas dos apóstolos, e de entender exatamente os ensinos em essência trazidos pelo Cristo. Então, é aí onde se reveste da maior importância esses encontros, se não diários, pelo menos semanais, que tenhamos com a doutrina espírita, para ir paulatinamente modificando o nosso entendimento troncho, errado, que se materializou em diversas encarnações. Porque é esse entendimento errado que ainda estabelece o medo ou até o pavor da morte. Porque nas experiências anteriores que tivemos, nós entramos no momento da morte desesperados, a maioria das vezes, e sem entender o objetivo disso. Mas agora nós devemos mudar isso. E todas as vezes que nós vamos lendo obras espíritas, assistindo palestras, refletindo, nos desligando das questões materiais, e isso é muito importante, porque nesse momento a espiritualidade muitas vezes nos ministra passes, nos traz energias salutares, faz com que, depois de uma palestra espírita, depois da leitura de um livro espírita, a gente se sinta robustecido de energias, se sinta mais otimista, mais positivo e mais confiante na vida. Então isso é muito importante. E aí, vamos tratar um pouco agora do capítulo, né? André Luiz, junto com o assistente Jerônimo, após a desencarnação do Fábio, vão se dirigir à casa de Albina, essa senhora evangélica que já estava perto dos seus 90 anos de idade, já bem idosa, e que vinha doente há vários meses. E doenças crônicas que estariam marcadas para lhe levar à desencarnação. Mas aí, para a grande surpresa de André Luiz, o assistente Jerônimo diz que traz notícias da colônia espiritual de onde eles vieram, onde se definiu uma mudança de estratégia. Eles não iriam mais com a missão de ajudar a desencarnação de Albina. Agora a missão era para que ela recuperasse a saúde, mesmo que temporariamente. E André Luiz fica surpreso e diz: mas como? O que foi que aconteceu? Como pôde haver essa interferência de última hora? Porque para André Luiz, aquele projeto ao qual ele se incumbiu de
trabalhar na desencarnação era algo que não seria alvo de mudanças, mas subitamente houve em relação a Albina. E aí André diz, mas o que é que aconteceu? E o assistente Jerônimo disse, se acalme, no momento certo você vai entender o que ocorreu. E aí vão à casa de Albina. Ora, esses espíritos entram na casa dela, é claro que ninguém via eles. E, aliás, pelas tradições da teologia das igrejas evangélicas, a percepção de alguém morto, na grande maioria delas, não é uma percepção agradável, não. Mesmo que seja de pessoas conhecidas ou parentes. Porque há, de uma forma sistemática, a ideia de que ou os mortos estão dormindo, ou os mortos estão separados da vida na terra, aguardando o julgamento final. Céu ou inferno. Mas jamais se misturando com as pessoas encarnadas. E esse entendimento, que é muito comum, bloqueia muitas vezes percepções mediúnicas que algumas dessas pessoas possam ter. Porque, como vocês sabem, a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. A mediunidade é de jovens, de velhos, tal como a própria Bíblia deixou registro no livro Atos dos Apóstolos sobre o derramamento do dom da profecia, o derramamento do Espírito Santo no termo literal bíblico. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos velhos terão sonhos, e o Espírito do Senhor se estenderá sobre toda a carne, evidenciando que a mediunidade não seria patrimônio de ninguém. Em particular, seriam para todos. Então, há evangélicos, há católicos, há pessoas que se dizem ateus e que são médiuns, que ouvem, que veem, que interagem com os espíritos de uma forma muito ostensiva, mesmo sem entender o que é que está acontecendo. Mas aí esses espíritos, quando chegaram na casa de Albina, haviam 14 jovens reunidas ao redor do seu leito em prece pela saúde de Albina. Essas jovens que o livro chamam de discípulas dela, tinham sido essas, entre outras, que ela havia ajudado no seu trabalho missionário. E elas estavam lá por uma razão especial. Iriam compartilhar a realização do culto do Evangelho no lar. Porque esse culto não é só do Espiritismo. Todos nós aqui sabemos da importância de, pelo menos uma vez por semana, termos um horário certo para a leitura, para uma prece, para um comentário sobre os ensinos de Jesus, retratados, sobretudo, para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o próprio Evangelho, a Bíblia, os evangelhos que estão na Bíblia, são usados para esse culto nos lares de evangélicos. E essas jovens estavam lá para realizar esse culto com Albina. Quando Jerônimo e André Luiz lá chegam, Jerônimo diz até a André que o trabalho que eles iam realizar seria facilitado
pelas vibrações e pelas energias salutares que estavam naquele ambiente. Porque o ambiente onde a prática do Evangelho no lar se torna constante, há uma purificação espiritual. E isso facilita a que os espíritos do bem intervenham junto a nós, nos ajudando. Então, quando eles chegam lá para ajudar a Albina, esse ambiente já está saturado de vibrações, de preces e da palavra que estavam ali comentando do Evangelho. E aí o assistente Jerônimo começa um trabalho de aplicação de passes. Passes de restauração. Noutras oportunidades, Jerônimo, quando era para dar passes para desencarnar, ele também era mestre. Ele fazia com que a desencarnação acontecesse rapidinha. Mas agora, os passes eram para restaurar. E isso vai nos mostrar mais uma vez, nesse livro, como os espíritos atuam em nossa vida sem que nós o percebamos. Independente de estarmos numa casa espírita, de estarmos em nosso lar, qualquer ambiente onde nós estivermos, há espíritos. E os espíritos do bem, para nos ajudar, precisam que nós façamos a nossa parte. Isso diz respeito a termos equilíbrio emocional, construção de bons pensamentos, mente serena. Está certo que muitas vezes, no esforço, no trabalho diário que nós temos, isso não se apresente. Mas quando nós estamos reunidos para um evangelho no lar, ou para uma palestra espírita, aí pelo menos durante esse espaço de tempo, nós oferecemos as condições propícias para que os espíritos nos ajudem. Então, o Jerônimo aplica um passe de restauração. Direciona energias principalmente para determinadas áreas cardíacas que estavam em desequilíbrio junto à Albina. E depois daqueles passes, ela já começa a se sentir melhor. E expressa isso para as suas alunas, dizendo assim: bem verdade tinha o apóstolo Tiago quando recomendou a oração pelos enfermos. Porque, de fato, na carta de Tiago, que está no Novo Testamento, há uma parte especial onde ele recomenda a prece, dizendo assim: a prece do justo tem muito poder. E nós aprendemos na doutrina espírita que, de fato, as pessoas bondosas, benfeitoras, que têm um comportamento ativo em ajudar o próximo, elas criam, pelas suas atitudes e comportamentos, uma rede de espíritos do bem que tornam-se elementos de intercessão aos pedidos daquele que é justo. É por isso que a prece do justo tem poder muito maior. Porque esse poder é decorrente do bem que ele faz. Então ali, as discípulas, as alunas de Albina, se regozijam
e fazem logo outra prece de agradecimento pela melhora que a sua benfeitora estava tendo. E, evidenciando essa condição melhor, a Albina diz para uma de suas filhas. A Albina tinha 2 filhas que também estavam presentes no culto. E para uma delas ela diz: será que seria possível eu receber a visita de Joãozinho? E aí a filha dela diz: claro, mamãe. E daí a alguns momentos chegam com um rapazinho, um menino de 8 anos de idade. Quando o menino chega, houvera-se dado antes um diálogo entre André e o instrutor Jerônimo, porque André disse assim: mas essa mudança de roteiro que houve para nós teria sido propiciado pela prece das alunas, das discípulas de Albina? E o assistente disse: não. É evidente que todas elas são muito gratas pelo amparo, pela ajuda que a Albina deu, mas não foi delas a intervenção que resultou no adiamento da desencarnação de Albina. E aí André disse: certo, mas teria sido de suas filhas, das suas 2 filhas? E o assistente diz: não, também não foi das 2 filhas. É evidente que Albina deu tudo o que podia dar em termos de exemplo, de conduta digna para as suas filhas, mas não foi delas. E aí quando o rapazinho entra, o Joãozinho entra, e aí o assistente diz: André, você vai saber agora a chave, a explicação dessa mudança. Porque o rapazinho de 8 anos, vejam só, era uma criança que tinha sido adotada por Albina. Só que quando ela ficou doente, a criancinha continuou agora sob os cuidados da filha de Albina. Mas era uma criança que tinha ela por vó e a filha de Albina por mãe. E era uma criança que trazia no seu passado encarnatório créditos imensos de trabalho na divulgação do Evangelho do Cristo. E viera, pelas leis do destino, trazido à família que de fato tinha uma ligação espiritual antiga com ele. E o que é que aconteceu? O assistente Jerônimo diz a André: André, você notou alguma coisa diferente numa das filhas de Albina? André tinha notado. Uma das filhas já estava com a gravidez bem avançada, perto de dar luz. E André diz: eu notei, ela está no processo gestativo de uma filha, já percebia que era uma filha que ia nascer. Pois é, André, essa filha tem um compromisso estabelecido no trabalho de divulgação evangélica com o João, com aquela criança que houvera sido adotada. E o que é que se passa? À noite, quando o Joãozinho estava dormindo, devido à idade em que ele ainda se encontrava, 8 anos, ele se desdobrava facilmente e tinha noção do que estava acontecendo. E ele percebeu, que aqui é bom esclarecermos, à luz da doutrina espírita, o processo reencarnatório só entra numa fase de conclusão
ao término da primeira infância para começar a segunda, 7, 8 anos de idade. É claro que a ligação do espírito que vai reencarnar com o feto, com a mãe, é até antes do processo gestativo da futura mãe. Mas quando a mãe dá à luz, aquele espírito está ainda numa fase transitória. Paulatinamente, à medida que os anos vão se passando, a reencarnação vai se estabelecendo. E o espírito perde completamente as possibilidades de interação que ele tinha antes com o mundo espiritual. Até a primeira infância, há uma proteção muito forte do anjo guardião junto à criança. Depois essa proteção vai diminuindo à medida que o livre-arbítrio, o uso da razão, da inteligência, vai se ampliando. Mas o que se passa? Naquela idade, quando o Joãozinho se desdobrava, ele entrava, sobretudo pelas conquistas espirituais que trazia, facilmente, no entendimento espiritual adulto e não de criança. Era um entendimento que ele trazia antes da encarnação. E nesse entendimento ele percebeu que se a avó dele, a avó de adoção, desencarnasse, poderia complicar gravemente o processo reencarnatório da sua futura companheira. Porque ela iria ser depois companheira do Joãozinho. E devido a isso, ele interviu quando ele estava dormindo, junto a espíritos, para que aquela desencarnação não ocorresse logo. Ocorresse depois da filha de Albina dar à luz. E aí o que é que se passou ali? As interferências dele alcançou a colônia espiritual e resolveram adiar a desencarnação, para que não houvesse nenhum tipo de risco ao que já tinha sido estabelecido espiritualmente. E aí vai se dar um diálogo dos mais comoventes e interessantes, porque o Joãozinho chega e diz logo: vovó, como a senhora está? E ela diz: eu não estou bem, meu filho. Eu não ando muito bem. E aí ele diz: vovó, eu tenho orado muito para que a senhora fique boa depressa. E ela diz: mas e se eu não ficar? E se Jesus me chamar antes? Ele, o Joãozinho, frequentava a igreja evangélica. E aí o Joãozinho diz: vovó, a última vez que eu fui à igreja, eu pedi para que todos lá orassem junto comigo, pedindo pela sua saúde. E aí, naquele diálogo, a avó vai se comovendo e diz: meu filho, eu queria que você cantasse para mim um dos hinos que você aprendeu na igreja. E aí diz: qual, vovó? E aí a avó diz a ele: Jesus sendo meu. E aí ele se põe de uma forma ajustada para cantar e começa a cantar um hino que ele só vai conseguir dizer a primeira estrofe. Porque é algo mais ou menos assim: Jesus sendo meu, eu vou para o meu país, se referindo à vida espiritual, aonde Jesus é o meu rei, algo assim. Quando ele sente, o Joãozinho sente o peso das palavras do hino, ele interrompe, cai no choro e diz: mas a senhora não vai morrer, vovó. Deus não deixará. E aí a família ali se comove, se abraça, e aí o Jerônimo diz: e de fato, ele está certo, ela não vai desencarnar.
Dessa vez não, porque o tratamento que havia sido dado a ela possibilitaria que ela tivesse mais uns 6 meses de vida no corpo material, de modo a que não houvesse nenhuma interferência negativa no trabalho gestativo da sua filha. Então ali fica patenteado para nós isso que é muito claro em diversas obras espíritas. Através do nosso comportamento, das nossas atitudes, do esforço da vivência do bem e da caridade, nós estamos participando ativamente de mudanças na nossa chamada carga reencarnatória ou kármica, na área de provas, né, de questões que trouxemos para resolver e que através da prática do bem nós conseguimos aliviar, conseguimos adiar, conseguimos resolver da forma mais eficaz possível. O Espiritismo de todas as doutrinas é aquele que dá maior nível de responsabilidade individual a cada um de nós, deixando assim bem evidente de que, olha, o principal responsável pela tua vida é tu. Claro que há situações, há provas que nós, de consciência irredutível, escolhemos passar antes da encarnação. E que quando chega o momento nós temos que passar a enfrentá-la. Mas não tenhamos dúvida que a grande maioria das provas que nós temos, tal como é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a maioria das provas que nós temos são da vida atual e são decorrentes do mau uso do livre-arbítrio. Lá no capítulo 5, o Evangelho coloca assim: quantos não sofrem por desleixo, por descuido, por ganância, por desequilíbrios morais? Há uma série de provas de sofrimentos que nós estabelecemos nessa encarnação e que agora, através de um esforço de renovação íntima profunda, nós podemos mudar, podemos superá-los, podemos ser dispensados, inclusive, de alguns deles, pelo trabalho no bem. E nessa área de dificuldades, envolve a todos nós, quer no aspecto social, econômico, nos relacionamentos familiares, em como nós nos conduzimos. Em todos os lugares, a todo momento, nós estamos alterando, modificando, para melhor ou para pior, dependendo do uso do livre-arbítrio que nós venhamos a dar. Então eram esses aspectos que nós queríamos e trouxemos para compartilhar desse capítulo Rogativa Singular, onde fica-nos o incentivo do esforço do conhecimento, da prática, da vivência, dos postulados da doutrina espírita, que na verdade são os mesmos, essencialmente trazidos pelo Cristo. Que Jesus, que a espiritualidade amiga e benfeitora nos acompanhe de volta aos nossos lares com muita paz.